Fala galera, beleza? Pedro Rocha no Grêmio. É, Ontem o jornalista de uma rádio da Grande Porto Alegre acabou cravando o Pedro Rocha como o novo contratado do Grêmio. A gente tem algumas informações que ainda não estão confirmadas a respeito disso, mas eu quero falar aqui um pouco mais sobre o Pedro Rocha e a intenção é o porquê do interesse do Grêmio em cima deste jogador. Pedro Rocha surgiu no Grêmio em 2014, foi promovido ao profissional em 2015 pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Foi protagonista boa parte do tempo de 2016, fazendo gols na arena, né, no título da Copa do Brasil, principalmente. Ele tem 126 partidas com a camisa do Grêmio e 31 gols marcados, fora as suas assistências. E aí o Grêmio, em 2017, no meio da Libertadores, ali na janela do meio do ano, vem o Spartak Moscou e faz uma proposta para levar o Luan. Quero fazer essa referência para todos lembrar que o Luan, o Grêmio também estava com uma dificuldade por conta do momento que ele estava passando, mas ele até vinha jogando bem a Libertadores, e o Luan recusou aquela proposta. Foi um caso até, a gente sabe os bastidores aí que cabe para um outro vídeo. E acabou sendo que o Spartak Moscou fez uma proposta para o Pedro Rocha para levar. E o Grêmio vendeu o Pedro Rocha na hora, sim, foi muito relâmpago o negócio, por 10 milhões de euros, na época mais ou menos 40 milhões de reais. E o Pedro Rocha acabou não sendo campeão, não acabou não jogando a Libertadores, né? E ficou aquele gostinho ali de que poderia ter sido titular, vencedor, campeão daquela Libertadores de 2017. E ele vai para o Spartak Moscou. Ele fica lá 2 anos, não consegue se adaptar muito bem, faz poucos jogos, e tentando retomar a carreira, ele consegue um empréstimo com o Cruzeiro em 2019. Ele chega em abril como uma grande contratação do Cruzeiro e ele vai bem até no Cruzeiro até o meio do ano, principalmente até a parte onde o Mano Menezes fica no clube, né, que o Cruzeiro acaba começando o Campeonato Brasileiro muito mal, e aí ele começa a sofrer com lesões, começa a sofrer com algumas particularidades dentro do elenco, né? E ele acaba não jogando e ele acaba sucumbindo junto com aquele time do Cruzeiro, que era um bom time, mas que não vinha muito bem, até por conta seus problemas internos, né? Que todo mundo sabe aí o que aconteceu com o Cruzeiro. E aí depois em 2020, já dezembro de 2019, o Flamengo já consegue fazer a contratação do Pedro Rocha, trazendo ele diretamente do Cruzeiro. Então seria um reempréstimo aí e ele vai para o Flamengo. Ele começa bem no Flamengo, mas não se firma como titular. E ele continua sofrendo com as lesões. Ele retorna depois para o Spartak Moscou, agora em 2020. No caso, em final de 2020, né? E ele volta para lá. Em 2021, ele não é aproveitado no time principal do Spartak Moscou, ele está no time B. E no time B, ele tem 15 jogos e 4 gols marcados. É um time alternativo que eles usam, né? E estão tentando colocar ele no mercado de novo. E surgiu essa possibilidade com o Grêmio para ele ser jogador do Grêmio. O Grêmio foi atrás, teve essa proposta e ele foi oferecido, na verdade, e o Grêmio achou uma boa alternativa. E aí, por que repentinamente o Grêmio acaba aceitando fazer um negócio pelo Pedro Rocha? O Pedro Rocha já tem 2 anos aí que ele vem sofrendo, e não sofrendo não só com as lesões, mas tentando se firmar, né, voltar a se firmar. Ele está com 27 anos, né, o jogador aí que surgiu bem, poderia sim ser um jogador que vai render para o Grêmio. Mas esse interesse repentino do Grêmio em cima do Pedro Rocha só me leva a crer numa situação tática do time do Grêmio, em que o técnico Filipão possa utilizá-lo da seguinte forma. Ele é um jogador de lado, ele está longe de ser um centroavante. O presidente Romildo Bolzan falou que o Grêmio vai buscar 3 jogadores para ser titular. Então, se o Pedro Rocha é esse jogador para ser titular, ele vai jogar na extrema. Mas a gente lembrando que no bom momento dele no Grêmio em 2015, 2016, principalmente 2016, ele jogava como um falso 9, né, com aquele time do Roger, com o time depois do Renato. Ele era um falso 9, ele caía da extrema por meio e fazia aquele giro junto com o Luan e com o Douglas.
Aquele time jogava muito bem, a qualidade era enorme. Pedro Rocha no auge, com 21 anos para 22. E o que a gente tem para acreditar neste momento porque ele seria o cara? Porque aí entra uma questão do Ferreirinha. O Ferreirinha se lesionou, ele não vinha tão bem assim, ele acabou tendo uma lesão, e a gente sabe que o Grêmio está com dificuldade de fazer uma renovação de contrato com ele, porque o Grêmio quer aumentar a multa rescisória. Né? Ele tem uma multa de 8 milhões, ganha 140 mil por mês, e junto com o seu empresário as coisas não estavam, pararam no momento. Chegaram num acordo de 500 mil, que foi o máximo que o Grêmio ofereceu para o Ferreirinha para renovar, mas o Grêmio quer uma multa rescisória, pelo menos para parte do Grêmio, que seria os 50%, de 12 milhões de euros. E aí travou o negócio. E a partir daí tudo acabou indo por água abaixo. O jogo do Grêmio, os jogadores estão rendendo, o time caiu de produção, aí a gente já sabe, zona de rebaixamento, fora de competições, e o Ferreira segue lesionado. Mas nesse meio tempo o Grêmio recebeu uma proposta do Al Ahly da Arábia, acho que esse é o nome, por um empréstimo de 4 milhões de euros, né, por um ano, e após um ano a possibilidade de uma venda de 11 milhões de euros, ou seja, mais do que a multa rescisória. O que seria isso interessante para o Grêmio? O Grêmio teria 4 milhões para receber agora e quando se ele fosse vendido, né, para o time da Arábia, o Grêmio teria mais 4 milhões, desculpa, mais 5 milhões e meio. Ou seja, estamos falando aí em um ano o Grêmio faria 9 milhões e meio pelo Ferreirinha. É um bom negócio para o Grêmio? Excelente negócio. O Ferreirinha só ganhou um gauchão. Ele vai fazer 24 anos. Dificilmente, após o retorno dele, essa retomada que o Grêmio vai fazer, ele teria que ser protagonista do time do Grêmio para poder conseguir uma venda no final do ano para a Europa, ou até para o próprio leste europeu. E a gente já viu que as coisas não estão indo tão bem assim. Por mais que o empresário dele seja dono de um clube, é um clube que está na Série C do campeonato da Ucrânia. Ele levaria um tempo para poder conseguir se firmar e ser talvez revendido e fazer aquele grande dinheiro que o empresário tanto estava falando que poderia conseguir. Então eu acredito que o Grêmio vai fazer uma venda, vai fazer esse empréstimo, vai conceder esse empréstimo do Ferreirinha para esse time da Arábia e o Pedro Rocha vem para substituir. Tá, Léo, mas o Pedro Rocha vindo substituiria, não tem outros jogadores melhor que ele no elenco? Cara, a análise do Grêmio fala que os jogadores não estão prontos. Elias e Vini Paulista seriam substitutos. O Léo Chu, ele é um cara que joga mais pelo flanco, mais a linha de fundo, ele é um cara mais de ponta, mais um ponteiro esquerdo. Ele fez alguns jogos no Ceará pelo meio, mas não eram jogos que seriam que dariam para dizer que ele poderia ser aproveitado hoje no time do Grêmio, porque tem outros jogadores com mais qualidade. O Léo Pereira é um jogador que joga pela direita com velocidade, não é um habilidoso assim, com tão poder de finalização. E o Pedro Rocha tem esse poder. A gente sabe, ele no bom momento, ele é um finalizador, é um cara que sabe fazer gol, e é um cara que pode sim recuperar seu futebol jogando no Grêmio. E ele tem 26 anos, né? Então, seria uma boa a contratação do Pedro Rocha pelo Grêmio? Seria. Os valores envolvidos, eu tenho alguns números, mas eu não gostaria de passar para vocês, porque esses números podem fazer com que a própria torcida ache que não valeria a pena contratar. E vale. Ele é um jogador que tem potencial, que pode sim dar resultado para o time do Grêmio. Pedro Rocha seria uma boa? Seria uma boa neste momento. Ele pode sim ajudar, ele estava no Cruzeiro, sabendo o problema do Cruzeiro caindo para a Série B, e ele pode ajudar o Grêmio sim com o técnico Filipão, fazer o que o Filipão pensa para esse time do Grêmio no seu esquema, que o esquema do Filipão, por mais que a gente fale 4-2-3-1, 4-1-4-1, ele joga naquele 4-3-3 desde a época de 1994, 95. Pedro Rocha seria sim uma grande contratação para o Grêmio neste momento. Consagrado, conhecido no clube, vencedor no clube e conhece todos os caminhos do clube. Vale sim muito a pena fazer esse investimento para poder ajudar a colocar o Grêmio nos trilhos. Galera, chegou até aqui então, se inscreva no canal, dá o seu like e ative as notificações para ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.